Bom, então, mais uma vez, bom dia. Hoje, dia 5 de maio, a gente tem o prazer de receber mais um palestrante do nosso ciclo de seminários do PPGQ, e hoje a gente recebe o Dr. Luiz Gorup, né, a gente conhece bastante como Gorup. Então, o Luiz, ele fez toda a formação, graduação em Química, mestrado e doutorado na UFSCar, principalmente depois fez uma série de pós-docs, né, inclusive tem experiência internacional, e sempre trabalhou, pelo menos até onde eu sei, sempre trabalhou no CDMF, né, que é e o LIEC, que é um dos grandes laboratórios de materiais, referência no Brasil e talvez até no mundo, né, e hoje ele vem aqui conversar um pouquinho com a gente sobre as suas pesquisas. E atualmente, né, professor visitante lá na FURG. Bom dia, Luiz. Obrigado pelo aceite de participar aqui do nosso ciclo. Fique à vontade. Bom dia a todos. Queria agradecer ao professor Héctor pelo convite, ao PPGQ da UFAM, por estar aqui com vocês, falar um pouquinho das pesquisas que a gente tem realizado. Eu dividi essa apresentação em 4 partes, né? Eu vou falar principalmente sobre fitossíntese, né, e as propriedades antimicrobianas das nanopartículas, só que eu segmentei a apresentação para deixar claro cada uma das partes. Na primeira parte que a gente vai falar sobre nanociência e nanotecnologia. No final, eu vou abrir para pergunta, mas eu vou falar bem rápido, porque é bastante conteúdo o que eu tenho para passar. Eu acho que a gente tem mais ou menos aproximadamente 1 hora. Então, os principais eixos das pesquisas que vêm sendo realizadas até o momento, né, na minha linha de pesquisa, ela está em acordo com os desafios do século XXI, que é o bem-estar social, sustentabilidade e ciclo de riqueza. Essa pesquisa ela está principalmente focada em energia, em meio ambiente e em saúde, né? Todos os materiais relacionados para atender problemas ou resolver problemas ou melhorias nessas três principais grandes problemas aí, os desafios do século XXI. Para vocês terem uma ideia de investimento público, né, a agência FAPESP fez uma pesquisa que para cada R$ 1 investido em pesquisa, né, nas universidades, ela rende aproximadamente R$ 6 em tributação, principalmente em impostos, em tributação e também geração aí de tecnologias nas empresas, né? A gente tem investimento privado, né, em tecnologia, mas o principal, né, mercado aí são as pequenas e médias empresas que visam inovação, né, principalmente para melhorar a competitividade dos seus produtos, né, e também alcançar aí novos mercados. Para vocês terem uma ideia, né, então, aproximadamente dos investimentos ali no mercado nos Estados Unidos de 2019, 33% está focado em novos materiais, né? E dos novos materiais, ali em eletrônica, uma boa parte ali em química, o mercado de nanotecnologia, aeroespacial e ferramentas, e também uma parte aqui considerável na indústria farmacêutica, né? Os investimentos na nanotecnologia, mais ou menos, envolve 3 mil empresas, né, que juntos ela movimentam 3 trilhões, né, e pode saltar até 5 trilhões aí para os próximos anos. Para vocês terem uma ideia, né, um pouco da nossa deficiência, do nosso atraso em investimento em nanotecnologia, investimento em geral, né, foram aprovados 149 milhões de 2012 a 2018, né? Principalmente para a FINEP, né? Isso aqui no período de 2012 a 2018. A Europa, em 2018, ela investiu 12 bilhões em nanotecnologia, a Europa, né? Para vocês terem uma ideia aí de como a gente está atrasado
e defasado em relação a investimentos, né? E os, principalmente aqui, né, eles têm uma grande fatia, o INSS tem grande quantidade de volume de investimento, né, além também dos outros órgãos federais dos Estados Unidos, como a Aeronáutica, Marinha, NASA, né. Então, esse aqui é um gráfico, né, da evolução dos investimentos aí, né, em pesquisa em geral, agora estou falando em pesquisa em geral, né, em 2019, né, em 2018, que são os dados aqui, né, a gente conseguiu investir aproximadamente quase 7 bilhões, né. Nesse mesmo ano, os Estados Unidos investiu 144 bilhões, e a União Europeia 77 bilhões de euros aqui para 2017, para 2018, desculpa. Né? Então, em 2018, né, foram aprovados, foram 339 propostas, né, uma demanda de 101 milhões, foram aprovados somente 15 projetos de 6 milhões, né, então, para vocês terem uma ideia aí do quanto tinha de projeto, do quanto foi aprovado, né, então a gente tem uma deficiência aí, que eu acho que a gente precisa mais ou menos uns 20 anos de investimento para a gente chegar ao mesmo nível Estados Unidos, China e Europa, né. A principal aplicação dos materiais em escala nanométrica, a gente está ali em física, principalmente baterias, nanotubos, compostos de carbono, materiais magnéticos. Na área de engenharia, principalmente peças automotivas, cerâmica, lubrificantes. Na informática, principalmente ali na computação quântica, né? Na biologia ali, principalmente ali na área ali de drug delivery. Na medicina, principalmente ali, protetores solares e implantes, a nanotecnologia está bem presente, e na química, principalmente em tintas, aditivos, grande parte de catalisadores e lubrificantes, né? Então, como eu disse, a nanotecnologia é uma área interdisciplinar que ela envolve, né, várias áreas de conhecimento. Ela não está só restrita a uma, né, ou a duas, mas ela tem uma interdisciplinaridade bem grande. Então, a aplicação de nanotecnologia no mercado atual a gente vê poucos produtos, mas tem bastante aplicação no mundo, né? Principalmente ali em fármacos, em tecidos, na medicina, em supulinos, em mineração, automobilística, esportes, né? Principalmente na área de materiais. A nanociência, né, é o estudo dos fenômenos de manipulação da matéria em escalas atômicas, moleculares e macromoleculares, né. Essas propriedades diferem das propriedades em escala maior, né. A nanotecnologia já é a utilização desses conhecimentos que a gente viu na natureza, né, como a casca da ostra, a organização dos materiais aqui, principalmente em chifres e ossos, né, na carapaça da lagosta, ou até aqui na esponja do mar. Então, a gente aprende como que esses animais organizaram os materiais simples, né, que é material biológico e carbonato de cálcio, para criar materiais tão resistentes, né, tão duráveis e resistentes, que a gente vê na natureza. Então, a gente usa desse conhecimento, né, para produzir materiais. Então, isso é nanotecnologia. A nanociência estuda. A nanotecnologia, ela pega esse conhecimento e aplica para a geração de novos materiais que vão ser utilizados pelo homem. O que pode determinar aí as propriedades dos materiais em escala nanométrica? Composição, tamanho, forma, estrutura, né? Tudo isso afeta as propriedades desses materiais em escala nanométrica. Isso acontece principalmente porque quando os materiais têm tamanho reduzido, as propriedades deles, né, eles se diferem do material maior, que a gente chama de bulking, né, e ele se aproxima
da propriedade do material quando ele está na escala atômica, né? Quando a gente só vê um átomo. Só que dentro dessa faixa aí, algumas propriedades que não pertencem nem ao Book, nem ao átomo isolado. São propriedades ali que a gente consegue enxergar só quando eles estão organizados em tamanho nanométrico. Propriedades óticas, propriedades catalíticas, né? Efeito de confinamento quântico. Então, tem uma série de propriedades ali que a gente consegue ver principalmente quando o material está organizado em escala nanométrica. Né? Aqui, né, no caso do partícula de ouro, principalmente a mudança de coloração, né? No selenânio cático também, mas a gente pode também ver outras propriedades. Propriedades fotocatalíticas, propriedades catalíticas em reações orgânicas, entre outros. Propriedades magnéticas, tá bom? Então, né, aqui nas nanopartículas de ouro, prata, platina, cobre, né, uma das propriedades é a interação com a luz, né? As partículas em escala nanométrica, elas absorvem parte da radiação, né, quando incide sobre elas, e essa radiação é absorvida principalmente na movimentação dos elétrons ali, da partícula, que esses elétrons podem exceder o raio da partícula e ficarem oscilando. Então, o que a gente vê aqui na banda de absorção, na realidade, é a energia absorvida nesse processo aqui de oscilação dos átomos, dos elétrons aqui nessa partícula, né? E, dependendo do tamanho, da forma, né, e do meio onde essas partículas estão, essa energia aqui pode ser, a banda que a gente chama de absorção, pode deslocar. Isso é muito utilizado em sensores de detecção de algumas proteínas ou algumas moléculas. Principalmente ali no teste de gravidez, as partículas são recobertas ali por uma proteína que ela se encaixa perfeitamente na proteína ou na molécula que a gente quer analisar. Então, ela pode ser utilizada ali para a gente ver teste de gravidez, ou até teste de COVID, ou outras doenças aí, né? Só pela mudança de coloração. Outra propriedade interessante dos materiais em escala nanométrica é o aumento da área superficial. Esse gráfico aqui, né, é um gráfico do tamanho da partícula, né, e a área superficial. Então, quando a gente está na escala nanométrica aqui, né, a gente percebe que há um aumento significativo da área superficial. Para vocês terem uma ideia, né, um cubo aqui de qualquer material, né, de 1 centímetro, ele tem mais ou menos 6 centímetros de área. Se a gente começar a fragmentar esse cubo, né, a área dele vai aumentar para 60 centímetros, mas se a gente conseguir fragmentar mais ainda esse cubo em pedaços menores, né, a gente vai conseguir ali até 6.000 centímetros cúbicos de área. Isso para atividade catalítica é excepcional, né? Atividade catalítica e fotocatalítica. Outra propriedade também dos materiais em escala nanométrica é a temperatura de fusão. Então, quando eu diminuo o tamanho dessas partículas, eu diminuo o ponto de fusão delas, né? Se a gente olhar aqui a nanopartícula de ouro, a gente vai ver aqui que o ponto de fusão para partículas aí de 2 nanômetros é 500 graus, né? E à medida que o tamanho vai aumentando, né, a temperatura de fusão dela se aproxima mais ou menos da temperatura de fusão do Book, que a gente chama, que é um material em escala maior, né? Muitos têm falado, né, alguns estudantes, assim, têm dificuldade de enxergar, de imaginar o que é um tamanho nanômetro. Né, para fazer uma comparação, porque às vezes é difícil a gente conceber o que é um nano, né, o que é um micro, o que é escala micrométrica, nanométrica, né?
Então, para fazer uma comparação, né, a gente usa essa comparação, que se a célula fosse o tamanho do Maracanã, né, uma célula seria o tamanho de uma quadra de futsal, e a nanopartícula ali, mais ou menos de 10 nanômetros, seria a bola de futebol. Né? Por exemplo, assim, se uma proteína fosse do tamanho aqui, por exemplo, assim, e a proteína seria mais ou menos o tamanho de um brinco de bebê, né, para vocês terem uma ideia. Então, a proteína, ela é bem menor aqui do que a bola de futebol. Aqui, uma escala aqui, do limite de detecção, então os olhos humanos conseguem chegar até ali, próximo, até 500 micrômetros, né, que é um tamanho bem pequeno ali, e abaixo desse tamanho aqui, a gente só consegue ver com o microscópio óptico, que estão as células eucariontes, as mitocôndrias, o citoplasma, mas tem uma faixa de tamanho, se quiser ver com resolução, ou ver partículas menores, a gente tem que usar a microscopia eletrônica de varredura ou transmissão, né? E a novidade dessa técnica, a gente consegue ver detalhes, né, ali, morfológicos e tamanho, né, que a gente não consegue no microscópio óptico. Então, a gente consegue se aproximar mais e ver detalhes, assim, bem... detalhes, assim... A gente consegue ver detalhes, assim, bem... em tamanhos ali, micrométricos e nanométricos. Agora aqui, eu peguei uma agulha aí de costura. E a gente vai começar a aplicar zoom na ponta dessa agulha, né? Que aos olhos, assim, ela parece uma ponta bem fina, mas na realidade, quando a gente vê no microscópio, ela tem um platô ali, e na ponta dessa agulha tem algumas bactérias e algumas partículas. Então, a gente vai começar a fazer pequenos zooms para ter uma ideia do tamanho dessas nanopartículas, né? Então, se a gente dar o primeiro zoom, a gente vai ver ali que aquele platô, que a gente achava que era uma ponta muito fina, na realidade, aquela ponta da agulha, ela tem mais ou menos 1 milímetro, né? E quando a gente olha a superfície dessa agulha, a gente vê que ela não é lisa, ela é rugosa, e tem umas pequenas bactérias aqui. Se a gente se aproximar mais, a gente vai ver que é realmente uma colônia de bactérias na forma de bastão. Se a gente se aproximar mais ainda, a gente vai ver ali, né, mais detalhes aí dessa colônia de bactérias, né. Se a gente usar um microscópio com mais potência, a gente vai ver que em cima dessas bactérias tem pequenos pontinhos, que são as nanopartículas de prata, né? E se a gente pegar essas nanopartículas dessas bactérias aí, e colocar no microscópio eletrônico de transmissão, a gente vai conseguir ver o tamanho dela, e ainda mais, a gente vai, com o equipamento adequado, a gente vai conseguir ver o contorno desses átomos de prata que compõem essa nanopartícula. Então, essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, é o contorno dos átomos de prata nessa nanopartícula, né? Então, se a gente usar a ponta da agulha, então a gente vai se aproximando mais, cada vez mais, consegue ver as nanopartículas em cima dessas bactérias, né? E com a microscopia eletrônica de transmissão, a gente consegue ver o tamanho dessas partículas, né? A distribuição de tamanho, e ainda mais, a gente consegue ver a organização desses átomos. Dá para saber se esses átomos estão organizados em cúbica de face centrada, se é cúbica, se é hexagonal. Então, o arranjo cristalino dela aí, a gente consegue ver aí na microscopia de transmissão. Tá bom? Então, aqui, mais um detalhe, né? Então, a gente vê aqui as nanopartículas de 15 nanômetros estão aqui em cima dessa bactéria, e aqui os átomos de prata, o contorno dos átomos de prata. As nanopartículas de prata são os átomos em infinidade de produtos, né? Desde escovas a tecidos, cremes, né? Curativos, né? Recentemente,
viram que ele tem propriedade antiviral contra o coronavírus, né? E depois disso já saiu vários produtos aí para combater o coronavírus à base de prata, né? E é isso. Algumas pesquisas estão sendo desenvolvidas aqui. Isso aqui é uma fibra, é um tecido eletrofiado, onde a gente depositou nanopartículas nessa fibra aqui eletrofiada, né? Então, se a gente se aproximar cada vez mais, a gente vai ver que as partículas estão ali, distribuídas ali na superfície dessa malha, desse tecido aqui, e essas nanopartículas estão ali distribuídas ali na superfície desse tecido, né? Então, ela pode ser utilizada para vários fins ali, né, principalmente biológicos, né? Tem atividade contra câncer também, alguns artigos mostram a eficiência aí dessas partículas para combater o câncer. Não há produto de uso oral, subcutâneo ou intramuscular, né, ou top de absorção no Brasil, porque não há regulação, né, para o uso de nanopartículas, subcutâneo intramuscular, a Anvisa não liberou, a Europa também não liberou, né, ele é produzido em alguns países que não tem regulação, mas assim, vocês não vão encontrar esses produtos de nanopartículas aí para serem comprados, né? E por que isso não tem? Porque a gente não tem estudos suficientes para provar que é seguro, né? Só o estudo da nanotoxicologia, né, poderá responder aí nos próximos anos, mas por hora ainda não tem nenhum produto e nem previsão de ser liberado ainda, né? Por que não tem produto? Porque essas partículas parecem milagrosas, né? Todo mundo que começa a trabalhar com nanopartícula, ou o público leigo, quando vê essas informações, fica assim alucinado e começa a usar, e quer comprar e quer usar. Essas partículas não são tóxicas para fungos e bactérias, mas elas também são tóxicas para células humanas, né? Vários estudos de citotoxicidade ali de nanopartícula para célula hepática, para várias células da mucosa da boca, né? Então, essas partículas, elas são tóxicas, sim, tanto para bactéria quanto para fungo e células humanas, e células de micro-organismos. Então, a gente não sabe o que pode acontecer depois desse material ser descartado aí no meio ambiente, principalmente ali na fauna ali dos lagos. Bom? Então, os desafios da nanotecnologia, né, a promessa espetacular, o benefício é para todos, mas tem um preço, né, e a gente precisa saber aí, antes de utilizar ela, qual que é o preço que ela cobra, né, qual que é a periculosidade. A gente não pode simplesmente liberar um medicamento ou liberar um protocolo sem saber sem saber se os benefícios, né, eles são, assim, se o benefício compensa o risco, né, que pode ocasionar aí. Um caso simples aí, né, foi a fosfetanolamina, que a gente teve aí nesses últimos anos, e recentemente agora há alguns medicamentos aí recetados para COVID sem comprovação científica, né? Então a gente tem que ser bem criterioso para poder liberar esse uso dos materiais nanométricos aí. Bom? Epa. Assim vai para a próxima parte. Então a gente vai para a segunda parte, que agora é a síntese das nanopartículas. Tem 2 métodos de síntese de nanopartículas, né, conhecidos. Primeiro, você pega o material e começa a fragmentar ele até atingir o tamanho nanômetro. E o outro, você pega os íons, né, ou principalmente íons, e começa a crescer esses íons aí, né, de átomos isolados ali, ou principalmente átomos isolados ali,
crescer ele juntando um a um ali para formar nanopartícula. O nome dos dois é top-down e bottom-up, né? Tem vantagens e desvantagens a cada um desses métodos. As vantagens do top-down você pode trabalhar com grande volume, produzir grande quantidade. Só que o tamanho e a geometria sai variado. E também tem um limite de tamanho. Para nanopartícula de prata, por exemplo, é 50 nanômetros. Quando você começa a moer demais esse material, né, tentando diminuir ele, o que acontece? Ele pode ficar até menor, né, só que ele começa a amorfizar. Você começa a ter um material amorfo ali e ele começa a se aglomerar, né? As vantagens do bottom-up, você tem maior controle de homogeneidade, tamanho, forma, você consegue ter um material monocristalino, não tem limite inferior de tamanho, né, usando estabilizantes, só que você tem que trabalhar com uma carga pequena de material. Então, você consegue produzir pouco material. Tem os métodos químicos coloidais, que a gente vai focar mais. Tem o moinho de atrito, o moinho de bolas, né? Tem por pirólise, deposição por vapor, sputtering, laser pulsado e decomposição química, né? O atrito é aquele do top-down, que a gente vai moendo o material até ele chegar ao tamanho necessário. Aqui eu coloquei aqui um moinho de bola, um atritor maior aqui, mas para outras partículas, normalmente, para nanopartícula de prata, é um pouquinho menor que esse aqui, mas o princípio é o mesmo. Você coloca lá com esferas de zircônio, esferas de alumina, e coloca o seu material lá para moer, e ele vai, com os choques aqui das esferas, ele vai fragmentando seu material para o tamanho desejado. O comburente aqui vai formando as partículas aqui por agregação e condensação. Isso aqui principalmente para óxidos, tá? Né? Então, a gente pode ver aqui, né? Então, tem vários estágios, que desde os átomos ionizados até a aglomeração aqui, para a formação das partículas, né? Tem evaporação térmica, principalmente para substrato, você coloca aqui, aquece, e esse vapor aqui é depositado no substrato, né? Tem métodos do sputtering, você pode fazer arco, pode fazer, principalmente arco, né? Arco voltaico aqui, que simplesmente atomiza os átomos aqui, e ele se deposita aqui no substrato, né? Tem a decomposição química, você aquece o material, coloca o material junto com um polímero, um aglutinante aqui, principalmente orgânico, queima esse material, depois do material orgânico ser queimado, o seu material aqui depositado na forma de filmes, né? E tem o método químico, que principalmente, ou você usa uma molécula para fazer essa reação de oxidação ou redução, né? E ele tem várias vantagens, né? Se a gente usar aqui como exemplo o método citrato para a produção de nanopartículas de ouro, prata e platina, né? Essa molécula de citrato é efeito dual, ela é estabilizante redutora, é um reagente atóxico, baixo custo, você faz sistema aquoso, e o pH pode afetar esse método de reação. Então, você pode controlar o tamanho dessas partículas aí. Você pergunta, né? Como que essas moléculas aqui, elas conseguem reduzir ouro e prata para formar nanopartícula? O princípio é o seguinte, você pega o metal, esse metal é reduzido, ele gera aqui o metal reduzido, e esse metal reduzido aqui se aglutina para formar nanopartícula, né? E aí, como ocorre esse processo? Se a gente olhar lá o potencial de oxidação, né, o potencial padrão do eletrodo, né, eu vou destacar aqui o zero, que é potencial zero aqui para evolução do hidrogênio, né? E aí, eu foquei aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui. Eu vou focar aqui na reação de oxidação, né? Na reação de oxidação e na reação aqui, na redução do oxigênio e na redução da prata, né? Só para exemplificar. Então, toda molécula orgânica que pode doar elétrons para o oxigênio, pode ser oxidada, né? Toda substância ou molécula orgânica, venha ela animal, vegetal, né? Numa reação redox, quer dizer, ela pode ser oxidada
né, pela exposição do oxigênio, ela também pode ser usada na reação de formação de nanopartículas de ouro e prata, que é a molécula do elétron. Se vocês olharem o potencial aqui, ó, se vocês colocarem essa molécula na presença de íons prata e na presença ali de oxigênio, o íons prata vai ter maior velocidade e maior potencial aí dessa reação acontecer do que o oxigênio. Então, assim, a maioria das moléculas, grande parte das moléculas orgânicas, elas são passíveis de oxidação. Ela tem uma função orgânica ali que ela é facilmente oxidada. E essa oxidação doa elétrons ali para os íons de prata, formar a prata reduzida. Bom? Para a formação dessas nanopartículas, a gente tem dois principais fenômenos de transformação de fase. Primeiro, a nucleação de uma nova fase. Os íons reduzidos aqui começam a se aglomerar, né? E elas crescem as partículas aqui, adicionando mais átomos reduzidos aqui, formando as nanopartículas, né? E a etapa de crescimento, que é essas partículas formadas consomem esses átomos reduzidos em solução até se estabilizarem na forma de partícula e não houver mais aí átomos reduzidos para elas se aglomerarem, né? Aqui eu vou passar para vocês um filme de... Vou passar um filme aqui de síntese de nanopartículas de ouro. Vamos ver se eu consigo. Olá, eu sou Luiz Fernando Gorup, aluno de doutorado da Universidade Federal de São Carlos e trabalho no laboratório LIEC. Hoje vamos mostrar a reação de síntese de nanopartículas de ouro, que foi inicialmente proposta por Turkevich em 1951 e teve várias modificações por colaboradores. A reação de síntese de nanopartículas de ouro se inicia com a redução dos íons em solução de ouro pela molécula de citrato. Esses átomos reduzidos começam a se aglomerar e aglomerar mais átomos reduzidos, formando assim as nanopartículas. Esse aí adiciona a solução de cloreto de ouro. Um milimol. E agora, 3 milimol de citrato de sódio, na relação estequiométrica 1:3. Nessa etapa, já começa a formar os primeiros núcleos reduzidos, né, que vocês viram que a coloração já mudou. E aí, esses átomos reduzidos na solução, eles começam, eles são formados continuamente pela reação e começa o processo aí de crescimento das partículas. Aí a coloração vai tornando mais escura e o tamanho delas vai aumentando. O que a gente vê ali é o V visível dessas partículas, né? Junto com a coloração. A gente colocou num vidrinho menor, colocou contra a luz para ter uma ideia da coloração aqui das nanopartículas do tamanho. Que aqui, como o vidro é muito espesso, a gente não consegue ver a luz ali. Mas você coloca num vidro menor, coloca contra a luz, a gente consegue ver a coloração. Perfeito? Então, até o final do tamanho dela, que é 24 nanômetros, né? Uma coloração vermelha aqui. Perfeito? Aí vocês podem perguntar, mas por que os íons reduzidos se aglomeram na forma de partículas? Por que eles não podem estar na solução? Estabilizados ali pelas moléculas, né? Essa transformação de fase tem duas forças atuando na transformação de fase. A primeira delas é a energia livre de superfície. É uma energia que desestabiliza a formação das nanopartículas, né? Porque quando você pega o átomo reduzido e coloca mais átomos reduzidos, você começa a formar uma superfície, uma interface desses materiais, né? Da solução líquida, da sólida, né? Então, quando você precisa formar dependendo da tensão superficial,
né? Essa energia aumenta pouco, hoje aumenta muito, né? Mas é a energia livre de superfície, a tensão superficial ali. Por outro lado, tem uma energia livre volumétrica, né? Que está relacionada ao volume, por quê? Porque é energia liberada, quando um átomo reduzido, ele se une com demais átomos, ele se estabiliza, porque ele começa a fazer uma ligação metálica ali. Quando se forma o primeiro core, né? Você tem um átomo envolto ali por outros 12 átomos na partícula, o átomo do centro, ele se estabiliza porque ele está formando uma ligação metálica ali, que ele consegue ver outros 12 átomos ali no entorno dessa estrutura cristalina, então ele estabiliza, né? Ele vai para um estado de menor energia, né? A soma das duas energias, a energia livre de superfície e a energia livre volumétrica, é a energia livre total do sistema. Então, ela tem um máximo aqui, que é determinado aqui pelo raio, né, o raio crítico. Então, partículas com raio crítico menor, elas tendem a formar e solubilizar, né, porque ela tem ali, ela pode seguir os dois caminhos, ou crescer, ou ela se dissolver, mas depois que as partículas, elas passam desse raio crítico, a tendência delas é crescer indefinidamente até consumir todos os átomos reduzidos aí dessa solução. Então, é por isso que quando você forma uma nanopartícula, né, a tendência dela ou é crescer, mudar o tamanho, né, ou se estabilizar no tamanho que ela está. Ela não tem a tendência de se dissolver, se você manter as mesmas condições, né. Se você colocar outras substâncias aí, ela pode dissolver ou pode oxidar, então pode ter vários processos, mas assim, se ela não oxidar, a tendência dela é crescer indefinidamente. Então, agora a gente vai falar da próxima parte, né, que é a síntese, né, é a fotossíntese, a fitossíntese, desculpa, que é o uso de plantas para síntese de nanopartículas. Então, o conceito da fitossíntese é o uso de moléculas orgânicas, né? A fotossíntese, né? É o processo de síntese de moléculas orgânicas ali na presença de luz, né? E a fitossíntese utiliza essas substâncias, né? Produzidas aí pelas plantas, a partir ali da fotossíntese, para a redução das partículas. Lembra que eu disse? Todas as moléculas orgânicas passíveis de oxidação, ou seja, arrancado um elétron dela, elas podem ser usadas para redução das nanopartículas. Então, a gente pega a planta, faz extrair da planta, joga o extrato da planta junto com nitrato de prata, né? Essa reação ocorre e a gente vê ali essas nanopartículas de prata, né? Mas a gente pode usar planta, a gente pode usar água, a gente pode usar cianobactéria. A gente também pode usar fungo, mas aí já não é fungos e bactérias, mas aí já não é mais fitossíntese, né? É usar o extrato de fungo ou bactérias. E ali na planta, né, as folhas, os frutos, as flores, né, a raiz, o caule, todas elas têm substâncias, né? Principalmente os alcaloides, flavonoides e açúcares. Principalmente açúcares ali, né, proteínas, lipídios, eles podem ser usados aí para síntese de nanopartículas de prata. Tá bom? Aqui um exemplo, né, dessa molécula aqui, que ela sofre oxidação, e ela doa um elétron, que é na forma aqui de H+, né, ela doa um elétron aqui para prata, né? Então, todas as moléculas que têm uma função orgânica passível de ser oxidada, né, funções orgânicas ou uma fração dela, que pode ser oxidada e ela pode ser um doador de elétrons, ela pode ser usada na síntese de nanopartículas de prata e de ouro, né? E a aplicação para elas é extensa, né? Como disse, a gente pode usar micro-organismos e plantas também, né? Então, pode ser fototermal terapia, atividade bactericida, fungicida, virucida, larvicida dessas partículas, né? Entre outras aplicações aí, principalmente sensores também, né?
Essa aqui é uma escala de síntese de nanopartículas de prata. E por que eu mostrei a de ouro? Porque a de ouro é bem rápida, né? Em 3 minutos a gente conseguiu ver ali toda a transformação. E a da prata ela já demora aqui uns 12 minutos. A prata é diferente, porque se vocês olharem lá no potencial de oxidação, do potencial de redução do ouro comparado com a prata, o do ouro é bem maior, então ele reduz muito mais fácil que a prata. Por isso que a velocidade dele é maior. Se a gente olhar ali, a coloração também é um pouquinho diferente, né? Sai ali do amarelo clarinho, o amarelo âmbar, até um cinza escuro, por causa da concentração, mas se a gente diluir essa aqui, ela vai ficar um pouquinho amarelinha também, né? Aqui a gente vê o V visível, uma absorção aqui em 400, lembra da banda plasmon das partículas, né? O tamanho dela aqui e a estrutura cristalina dela aqui é cúbica de face centrada aqui. Cúbica, desculpa. Não é cúbica de face centrada, não. Essa é cúbica. Né? Então, para fazer os testes, a gente pegou a romã, separou ela em pele, semente, suco e folha, fez o processo de trituração, separou, né, o sólido, fez a filtração e utilizou esse extrato aqui junto com o íon prata para fazer as nanopartículas, né? Lembra que também a quantidade e o tipo de moléculas em cada uma dessas partes aqui são diferentes, né? E isso aí vai ter um reflexo sobre o tamanho e forma das partículas, né? A gente vê aqui que da folha a gente consegue partículas maiores, né? E para semente, suco e casca tem partículas menores aqui. Se a gente fizer os testes da atividade antimicrobiana ali pela inibição, né? A gente vai ver que à medida que a gente aumenta a concentração de prata e as células viáveis diminuem, né? A gente vê também no inibição aqui, né? Que essas partículas aqui se difundem no meio e impede o crescimento da colônia de bactéria. Então, a gente vê o potencial do material, se tem um potencial bactericida ou fungicida, primeiramente fazendo a inibição, para achar a concentração, né, de inibição maior aqui. E vocês podem se perguntar, mas por que essas nanopartículas tem atividade bactericida, fungicida, contra esses micro-organismos? Né? Primeiro, tem dois fenômenos, né? Principalmente. As nanopartículas, elas podem ficar na superfície da célula ou entrar na célula, né? E dentro da célula, ela pode fazer dois processos, né? O primeiro aqui é a inativação aqui de algumas funções, né, dessas organelas, ou até a mente da parede aqui. Ela simplesmente se liga e impede que ela faça desenvolva as atividades normais, né, ou ela pode causar o ROS, que é o estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo é principalmente a formação de radicais livres. Porque lembra, a nanopartícula, ela é bem reativa. E ela é utilizada em catálise, fotocatálise, né? E dentro da célula, ela não é diferente. Ela vai interagir com substâncias ali. E na presença ali de peróxido de hidrogênio, que tem uma concentração bem pequena ali no material biológico, ela gera um radical. E esse radical aqui é extremamente danoso para a célula. Porque diferente dos demais componentes, ele pode reagir com qualquer substância. Ele pode reagir até com substâncias que normalmente não são muito reativas, né? Porque esse cara aqui é muito reativo. Então, ele consegue danificar aqui praticamente todos as moléculas, proteínas e organelas, né? Não é só a nanopartícula de prata que faz esse processo de ROS aqui, né? Uma infinidade de partículas aqui, de titânio, de ferro, né? E outras moléculas também faz esse mesmo processo, né? Dentro do corpo tem um equilíbrio, né? Desse processo que ocorre, às vezes acontece naturalmente, né?
que se chamam as moléculas antioxidantes, que vai lá, reage com o radical e faz um controle ali, né, da geração desse radical livre. Só que quando a partícula está lá no sistema biológico, ela é um catalisador. Então, ela está produzindo continuamente esse radical livre aí, dependendo da concentração dela, esse equilíbrio que os micro-organismos têm, as células, né, ele pode ser desbalanceado e começar a ser prejudicial, né, para a célula aí. Então, a gente já falou, né, tem mais de um radical livre, né, tem vários tipos de radicais livres que essas partículas podem gerar, né, e ali a interação dessas partículas, né, ela demora ali de 5 a 30 minutos, né, ela principalmente ali altera na membrana. Só que o ROS, né, o estresse oxidativo, ele pode perdurar depois de 1 hora, né, mas ele pode ser contínuo ali, e ele pode alterar ali todas as organelas ali dentro da célula e simplesmente causar a morte ou a inativação dessa célula. Tanto célula animal, quanto vegetal, quanto células de bactérias, fungos e células animais, incluindo as nossas também. Tá? A gente pegou esses extratos, né, e a gente sabia que os extratos de romã, elas têm propriedades anti-inflamatórias e também bactericidas. Então, como essas nanopartículas têm, além das nanopartículas, o extrato dessa planta, a gente utilizou esse conjunto aí, que a gente chamou de um conjunto sinérgico, né, para fazer uns testes ali de cicatrização em rato, né. Então, a gente usou um cicatrizante comercial, que é esqueci o cicatrizante comercial aqui, mas é uma pomada que você compra nas farmácias. E a combinação de prata com casca, a nanopartícula de prata com extrato de semente e a nanopartícula de prata com extrato da folha, né? Então, a gente viu aqui que essa combinação, ela tem as mesmas propriedades cicatrizantes aqui e bactericidas do cicatrizante comercial. Mas, além disso, ela tem uma outra propriedade que a gente não consegue ver aqui, que é a função anti-inflamatória. Que se o tecido inflama demais, né, ele forma aquele tipo um nódulo, né? E mesmo depois da cicatrização, forma um nódulo embaixo da pele ali, né, que pode ser desconfortável ali e também não deixa a pele voltar na sua espessura, na sua textura normal, né? E esse extrato associado com a nanopartícula impediu aqui a inflamação, né? E o tecido voltou a ser o que era. Vamos ver na próxima parte aqui, que atividade antimicrobianas, né? Então, a formação de biofilme, as bactérias, principalmente ali em feridas, acontece muito no céu da boca, por causa das dentaduras, ou pessoas que ficam muito tempo acamadas, né? Qualquer lesão pode proliferar ali as bactérias e fungos e formar o biofilme, que é essa colônia aqui, gigantesca, e depois, assim que ela forma a colônia, fica muito mais difícil combater, né? Uma das vantagens ali do extrato com nanopartícula, né, é que os micro-organismos não geram resistência contra essas partículas desses extratos, como a gente vê aqui, principalmente no uso de antibióticos, né? Porque o efeito aqui das nanopartículas, principalmente é ROS, então não independe da molécula que está sendo utilizada, né? Então, agora os antibióticos ali que inibem algumas funções específicas das proteínas, né? Os micro-organismos podem criar resistência aqui contra o uso de antibióticos aqui, né? Então, a gente fez uma extração
mais elaborada para fazer esses testes, para ficar mais purificada. A gente usou o extrato da casca da folha, né? A gente fez as nanopartículas, depois a gente fez o área de inibição aqui para determinar uma concentração ideal que a gente podia utilizar nos testes de ratos, né? A gente pegou os ratos, induziu eles a um estado de diabetes, que é a difícil cicatrização. Então, para fazer um teste, para a gente avaliar, então a gente tem que induzir no rato um estado ali de diabetes, onde ele tem dificuldade em cicatrização. Para a gente conseguir ver o efeito ali do cicatrizante, sem a ajuda do sistema imunológico ali do rato, né? Então, a gente confirma aqui, deixa eu ver, a gente confirma aqui usando o aparelhinho aqui para ver a glicose, né? E depois a gente faz aqui a raspagem, né? Faz o furo na coisa do rato, tira a foto, né? Aplica as bactérias aqui que a gente vai analisar no rato. Aí, numa segunda etapa, depois que proliferou essas bactérias, a gente aplica o spray das nanopartículas com os extratos e também aplica também a pomada comercial, né? E faz isso com vários ratos e depois vai avaliando essa cicatrização aí no tempo, né? E aí depois, em cada período, a gente pega, anestesia o rato, né? Tira fotos, sacrifica ele, e depois a gente remove essa parte aqui da ferida, né? E faz um processo aí de desidratação dessa amostra para poder ver no microscópio a formação das células ali inflamatórias e a formação do tecido ali. Deixa eu ver. Isso aqui é um vídeo. Deixa eu tirar. Pronto. Acho que tá sem som, né? Tá sem som. Aí é a parte que fura, né? Para fazer a ferida. Ele tá anestesiado aí agora, tá? Aí depois disso a gente tira a foto, coloca a colônia de bactérias, né? Espera um tempo para formar essa colônia de bactérias. Antes disso a gente faz o teste para ver se ele realmente está com a glicose alta, que impede a cicatrização ali, né? Aí coloca as bactérias para fazer a colônia, e depois de um tempo vai lá e aplica os 3 extratos e também a pasta. A sulfanatiazina. Esse aí é o comercial. Desce sua mão um pouquinho, isso. Essa é a parte que corta. Com a pinça para o outro lado, isso. Não, só aí. Agora. Vai ser com sangue. Aí coloca para desidratar, várias soluções de álcool para poder desidratar, para ele ficar bem sequinho, para a gente poder colocar no microscópio, né? A gente congela, né? E a gente analisa aqui, a gente tem vários ratos, a gente analisa no tempo e vai analisando ali de cada grupo a evolução aí no tempo, né? A gente faz a desidratação das amostras ali, né? Fazendo várias concentrações de álcools aí, álcool, para poder remover o líquido ali e para ficar seca, para poder depois a gente congelar, fatiar, né?
a gente congelar, fatiar ali no vitromicroscópio, para poder fazer as lâminas para ver no microscópio. Isso aqui são os banhos, né? E aqui a gente faz a análise no microscópio ali das células, do processo inflamatório aqui, também do processo de cicatrização. Né? Então, só aquela figura lá, assim, imagina um trabalho que deu para fazer tudo isso aqui. Né? E é isso. Deixa eu ver qual que é a próxima. Deixa eu ver qual que é a próxima. Isso. E é isso, gente. E aqui eu termino minha apresentação, né? Agradecendo aí o CDMF, a FAPESP, ao LIEC, o Departamento de Química, né? Ao Labiome, ao IPEM, ao Hélice Nano, e as universidades aí parceiras, né? E principalmente ali ao CDMF. E também o grupo de pesquisa e a minha família. Agora eu vou abrir para as perguntas. Tudo bem, pessoal? Legal. Obrigado, Luiz. Mais do que uma apresentação, foi realmente uma aula aqui para a gente. Vamos lá, pessoal. Quem quer falar alguma coisa, tirar uma dúvida, fazer um comentário, por favor. Quem tiver vergonha pode escrever aí, que eu vou respondendo. Pergunta pode ser básica, pode perguntar qualquer coisa, hein, gente? Eu gostaria de fazer uma pergunta aí ao Luiz, então. Ô, Marcão. Vai daí. Ô, mano. Luiz, obrigado aí pela apresentação, muito bom, é sempre muito bom, legal ver você falando a respeito das nanopartículas, né, uma coisa que você pesquisa já há bastante tempo, e é bom ver o domínio que você tem a respeito disso. Eu sempre tenho bastante dúvida, né, uma relação que eu acho que bastante pessoas têm dúvida, que é com relação à banda plasmon. Não é muito fácil explicar o mecanismo dela, mas eu queria ver a parte, assim, mais da aplicação em si mesmo, né? Como é que a banda plasmon, associada àqueles testes de gravidez, né, quando você associa, então, nanopartículas naquela solução para auxiliar nos testes, como é que ela funciona? Ela tem uma molécula alvo, ela tem algum tipo de molécula que funciona mais, ou moléculas que funcionam menos? Existe isso? Uhum. Ou não tem relação? Ô, Marcão, assim, a nanopartícula, só para você ver, a função dela, naqueles testes ali, é só mudar de cor, viu? O que acontece? Lembra que eu falei que o tamanho, a forma e o meio onde ela está altera a coloração. E aí, o que os pesquisadores fazem? Adicionam nessa superfície, né? Funcionaliza nessa superfície, liga uma superfície, a essa superfície aí, uma molécula que ela serve chave fechadura para uma proteína ou uma outra molécula, um RNA, qualquer coisa. O que acontece? A nanopartícula, ela sente a mudança em volta dela ali, principalmente moléculas ligadas a ela. E aí, se você colocar uma molécula que ela tem um sistema chave-fechadura ali, que ela pode se ligar com uma molécula específica, realmente específica, né? E você imagina só para o teste de COVID, né? Onde você tem ali ligado nessa superfície dessa partícula, que ela está com uma coloração ali, né? Vamos dizer assim que ela está vermelha, o risquinho é vermelho. Se ficar, ou ele é transparente, né? E nessa superfície, ela tem exatamente ligada na superfície a proteína spike, que se liga à proteína spike do vírus. Então, na hora que você colocar ali o sangue e colocar o eluente, ele vai correr, né? Ele vai separar um pouco ali das hemácias, vai ficar só algumas, vai subir ali para as partículas onde essa molécula aí, principalmente os vírus e outras moléculas.
Só que essa proteína só vai ligar com o spike do vírus. E aí, isso aí, automaticamente vai mudar a conformação daquela proteína que está na superfície da nanopartícula. Mudou o ambiente químico ali da superfície da partícula, ela muda de cor. E aí é o teste dos pauzinhos, da mudança de cor. Do teste de gravidez é a mesma coisa. Eles colocam a proteína ali na superfície da partícula que se liga aquele hormônio feminino ali que caracteriza a gravidez. Se eu não me engano, é o HCG, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. E aí, que acontece a mesma coisa. Ela se liga, muda o ambiente químico, a partícula muda de cor, o risquinho muda de cor. É basicamente isso. A partícula está ali só para mudança de cor. Entendi. Obrigado, Luiz. Obrigado. Moisés, está com a mão levantada, quer fazer uma pergunta? Sim. Primeiramente, bom dia. Obrigado, professor Luiz, pela sua apresentação. E eu já vou numa pergunta mais básica, né? Nanopartículas, assim, nanociência de uma forma geral, a gente já tem ouvido bastante nos últimos anos, mas eu confesso que eu não sou muito bem familiarizado, né, com a nanotecnologia. E aí eu fiquei me perguntando se nanopartículas, elas podem ser encontradas na natureza ou se é apenas uma criação humana, né? Na pesquisa por novos materiais. Inclusive, na sua apresentação, o senhor falou a respeito de problemas ambientais que a gente ainda não sabe direito com relação às nanopartículas do meio ambiente. E aí daí veio essa dúvida, né? Então, no meio ambiente a gente não teria essas nanopartículas e a gente estaria criando elas. Essa é uma primeira dúvida. E uma segunda dúvida seria o porquê que as nanopartículas não prosseguem crescendo. O senhor tem um slide que estava discutindo isso, eu confesso que eu me perdi um pouco, se o senhor puder até voltar lá, e eu fiquei curioso com relação a isso, porque no meu mestrado eu fazia a precipitação de proteínas. Não era uma precipitação química, era uma precipitação física, né? Mas o motivo para as partículas pararem de crescer, naquele caso, é porque partículas muito grandes quebram-se facilmente. Esse era o motivo. Ou porque acabou aquela proteína, atingiu-se a solubilidade dela, uma solubilidade muito baixa em solução, ou porque ela cresceu demais a partícula e depois, devido à agitação, ela acabava se quebrando e a gente nunca teria cristais realmente muito grandes, como às vezes a gente encontra em livros didáticos, né? Então, seriam esses dois pontos, né? Se a gente não tem nanopartículas na natureza, e por que as partículas não seguem crescendo? Obrigado. Tá. Moisés, as partículas no meio ambiente, elas são geradas sim, viu? E eu vou citar duas fontes para vocês, micro e nano. Tem uma fonte, que é a fonte que a gente chama geossíntese, principalmente temas geológicos. E dentro desse aí, tá principalmente vulcões, desmoronamentos, vendavais, tempestade de areia, né? Tempestade de areia, na realidade, só levanta as partículas, as nanopartículas ali que estão no solo. Mas os vulcões são uma fonte de nanopartículas, micropartículas significativas. Tanto que eles estão dentro da poluição ali causada naturalmente. Essas partículas, micropartículas, nanopartículas, são tão danosas para a saúde também, para a economia, que a maioria dos aviões não voam em lugares onde houve atividade vulcânica recente, porque aquilo ali causa abrasão e causa danos ali nos motores. Então, gera a todo momento, tem geração de partículas na natureza. E eu vou mais ainda. Olha só, quando você encontra uma pepita de ouro, né, na realidade, aquela pepita ali que a gente encontra principalmente mais em rios, você vai ver que ela partiu do sistema, ela saiu do nanométrico ou saiu do íon e ela foi reduzida ali e foi crescendo até chegar na forma de pepita.
Então, ela cresce, sim, no meio ambiente. Os únicos metais que são encontrados na natureza na forma de pepita principalmente o ouro e muito vagamente, assim, a prata, mas algumas mineradoras conseguem extrair ouro direto da rocha, pequenos fragmentos ali. Só que com o tempo, assim, a chuva vai lavando aquilo ali, vai levando para o rio partículas nanométricas ali, ou íons que vão ser reduzidos pelos materiais orgânicos, e principalmente nos rios ali, ele vai se encontrando com as nanopartículas com outras partículas e vai simplesmente juntando, até formar de vários tamanhos. Então, assim, as partículas crescem no meio ambiente e também crescem no sistema. Quando a gente faz a síntese das partículas aí, se você não colocar um sistema, um estabilizante ali, para impedir que elas cresçam indefinidamente, ela pode crescer de duas formas. Ou se abastecer ela com átomos reduzidos, né, no processo ali de transformação de íons, mas depois que termina os íons em solução e só tem partículas, acontece um fenômeno que a gente chama coalescência ou ozone-wrapping. Coalescência que significa partículas pequenas se juntam, né, se grudam, e elas se grudam ali e formam uma partícula maior. Então, ela coalesceu ali e formou uma partícula maior. Mas tem outro fenômeno também, que é um fenômeno que tem a ver com termodinâmica, que para diminuir a área superficial ali daquela partícula ali, que é um dos fatores que desestabiliza a formação da partícula, se uma partícula ela é mais termodinamicamente estável, se elas se unirem com outras partículas e formar uma partícula maior, porque ela, pela relação átomo-volume, área superficial, ela vai ser, essa relação aí vai ser menor. Então, as partículas, elas tendem, assim, as pequenas se dissolverem e esses átomos reduzidos se aglutinarem nas partículas maiores. Então, as partículas que a gente sintetiza, estou falando cerâmicas, poliméricas e metálicas, elas têm a tendência de crescerem sim, viu, em solução. Você tem que colocar um agente estabilizante ali para poder manter elas do tamanho que a gente fez. E elas crescem, é um processo termodinâmico, né? Elas tendem a atingir um estado de menor energia. E o estado de menor energia é diminuir a área superficial, se unindo ali. Por isso que a gente encontra pepita de ouro. Porque senão a gente vai encontrar só átomos ou nanopartícula de ouro aí no meio ambiente. Consegui responder? Sim, professor, muito obrigado. Inclusive, agora o senhor falando da questão da redução da área superficial, lembrei novamente da precipitação de proteínas, de fato, né, na precipitação de proteínas, uma das explicações, né, termodinâmicas é que quando reduz a área superficial, você libera mais moléculas para o meio e aumenta a entropia, né? Uhum. Então, agora eu consegui fazer a conexão com aquilo que eu já sabia também. Muito obrigado. Pode falar, Claudivan. Boa tarde a todos. Obrigado, professor, pela excelente palestra. Eu queria só, professor, voltar em relação aí à questão da ressonância também de plasma de superfície. Porque, assim, no mestrado tinha uma menina que ela trabalhava com essa técnica específica, que é o SPR. Uhum. E ela utilizava, na verdade, não era as nanopartículas, ela utilizava um disco, né, de ouro, e era um disco muito fino, só que lá era uma película de ouro nanométrica mesmo, bem característico. E aí ela imobilizava, acho que monocamadas, né, que eles chamam auto-organizadas, e colocavam, acho que era mioglobina, para poder identificar, que é um marcador, né, de quando uma pessoa está infartando. Aí ele utilizava justamente essas propriedades. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho mais, assim, que eu acredito que aí tem essa técnica. Aqui é um pouco mais complicado, mas aí tem, assim, em relação a esses procedimentos, né? Eu realmente não compreendo muito bem. Tá. Eu estava preparando até um artigo aqui, deixa eu ver.
E eu estava até discutindo e fazendo uma figura exatamente sobre esse assunto aí, que é banda plasmônica. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Que aí eu acho que vai ficar mais fácil. Ah, ela está aqui. Desculpa, qual é o seu nome que você fez a pergunta? É Cleidivan. Ô, Cleidivan. Cleidivan, lembra que eu disse que o meio ali, o meio da nanopartícula, ela é afetada pela coloração. Desculpa, ela é afetada a coloração, a energia que esses átomos têm, esses átomos, a energia plasmônica ali, que a gente vê no V visível, absorção, que na realidade é essa aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o V visível das nanopartículas de prata. Isso aqui é absorção, como ela parece uma molécula, um complexo, ou parece uma molécula orgânica. Ela tem um máximo de absorção e ela absorve nessa faixa aqui, do V visível. Se eu pegar, e essas partículas são essas aqui, ó, tá? Ela tem a coloração amarela, né? E aí eu vou falar por que ela tem a coloração amarela. Porque quando incide a luz branca, né, com todos os comprimentos aqui nela, né, essas partículas que estão aqui, né, elas estão lá paradinhas. Só que na hora que eu coloco uma certa energia lá, que é a energia branca, né, ela absorve, esses elétrons aqui, que estão aqui nessas partículas, começam a oscilar. Mas olha só, lembra das energias quantizadas que a gente via nos átomos? Que o átomo, ele só vai, o elétron só vai para uma camada, só vai para o próximo nível com uma energia quantizada? Lembra? Para os elétrons nas partículas, é a mesma coisa. Ele tem uma energia que a gente pode fazer uma determinada energia para ele oscilar. Se você colocar mais energia ali, se você colocar um comprimento maior ali, ele não vai absorver. Se colocar um comprimento menor ali, ele também não vai absorver. Ele só vai absorver essa energia e vai começar a oscilar, né? Se for uma energia determinada ali, que depende do quê? Depende do tamanho da partícula, depende da forma, depende de qual átomo a gente está falando, se é de ouro ou de prata, e depende ali do meio onde ele está. Esse meio que ele está aqui é uma solução aquosa de citrato de sódio, né? Só. Então, nessas condições, né, quando incide luz branca sobre essa solução aqui, o que eu enxergo do outro lado é uma coloração amarela. E quando eu vou ver o V visível, ele absorve ali em 410, uma faixa ali de 350 a 450, uma faixa larga aqui. Significa, se a gente usar o conhecimento das cores complementares lá, que a gente aprendeu em espectroscopia, se eu tenho uma substância, vamos dizer que a partícula é uma substância, que absorve nessa região de 410, se a gente olhar o disco da cor complementar, a cor complementar dela vai ser amarela. Por que aconteceu? Ela absorveu nessa faixa aqui, de 400 até 440, ela absorveu parte dessa radiação, não deixou ela passar. Né? Por isso que a gente vê a coloração dela com amarela. Né? Ela absorveu ali no máximo de 410, e o que passou, né, a combinação dessas cores foram amarelas. Só que, assim, qualquer alteração mínima no ambiente dessa partícula, ela muda a coloração. Se mudar o tamanho, se mudar o ambiente, se eu jogar, por exemplo, assim, um outro estabilizante aqui, que não vai afetar nada o tamanho dela, ela vai mudar de cor. E esse princípio de usar esses sensores é esse mesmo. Você coloca lá uma proteína ou uma molécula que ela tem um encaixe chave-fechadura com um analito, e quando ela faz isso, ela muda de cor. Você imagina, você pode colocar centenas de substâncias ali nesse sensor.
Mas a coloração, ele tá programado para mostrar a coloração só vai mudar se esse encaixe for perfeito. Porque essa substância não vai entrar em contato com a partícula, ela só vai entrar em contato com essa substância que vai se encaixar. Quando ela se encaixa, toda a energia ali das ligações, do que você colocou na superfície dessas moléculas aí, ela vai mudar, né? A interação das ligações vai mudar. E ela vai afetar diretamente a ligação entre essa molécula com a partícula. Essa mudança de ambiente vai mudar a coloração da partícula. E vai funcionar exatamente isso. Por isso que, se eu colocar uma proteína que tem um encaixe específico, um analito ali, né, ela só vai mudar de cor quando ela encontrar exatamente aquela molécula que ela precisa para encaixar, para poder estabilizar. Outras moléculas vão vir e simplesmente não vão se ligar com essa molécula na superfície da partícula. Então, isso vai mudar a coloração da partícula. E vai mudar aos nossos olhos. Entendi. Obrigado, professor Luiz Fernando. Obrigado a todos os outros professores do programa de pós-graduação em Química da UFRJ. Legal. Rodrigo está com a mão levantada e o Braguinha Castro também. Se quiser formular sua pergunta, o Luiz responde também, tá? Mas vamos lá, Rodrigo. Boa tarde, meu nome é Rodrigo. Eu queria perguntar um pouco mais sobre a parte até operacional do processo. Eu já li alguns artigos de revisão sobre a síntese de nanopartículas de prata mediada por plantas, e geralmente os autores eles colocam uma tabela cheia de plantas, passa a sensação que toda planta vai ser uma boa alternativa, né, para síntese. E a minha pergunta está justamente nessa parte. Como é que eu consigo avaliar a eficiência de cada planta? Por exemplo, eu tenho um extrato do guaraná e do açaí. Qual eu posso dizer qual é o melhor extrato? E também outra coisa, como eu poderia aumentar o rendimento? E só para aproveitar aqui a oportunidade, tem outra pergunta ainda. Qual seria a melhor técnica do tamanho da nanopartícula? Eu já vi alguns autores realizando pelo DLS, outros por DRX, e os que mais comum talvez seja pelo MET. Alguns diferem bastante no tamanho. Seriam essas duas perguntas. Tá. Vamos lá. Primeira coisa, lembra que eu falei? Qualquer molécula que pode ser oxidada no ar, em contato com o oxigênio, ela pode ser oxidada, ela pode ser usada para fazer a síntese da nanopartícula. Porque você lembra lá no potencial de oxidação? O ouro e a prata estão lá de oxidação, estão lá embaixo. Significa que eles têm uma alta característica deles de formar metais. É uma reação espontânea. Se você coloca lá íons de prata e ouro junto com outros metais já formados, ele vai oxidar o metal, arrancar o elétron dele e formar metais. Então, assim, qualquer planta, eu diria assim que todas as plantas podem fazer a síntese da nanopartícula. Aí vai de você avaliar assim, o que você quer. Você quer só a síntese das nanopartículas? Qualquer planta serve. Qualquer extrato, qualquer parte da planta, você consegue fazer isso. Agora, quanto ao rendimento, aí muda. Porque, assim, pensa, cada planta vai ter um conjunto ali de moléculas que fazem parte daquela planta. E a parte também, se você pegar raiz, folha, caule, flor, semente, também vai ter uma complexidade, uma quantidade diferente de moléculas ali. Vai afetar a reação. Porque a nanopartícula de prata, ela depende do poder do agente redutor e depende da concentração, né? Se você colocar em boro-hidreto de sódio, que é um agente redutor fortíssimo, ele vai formar partículas assim em segundos e partículas com um tamanho nanômetro bem pequeno. Se você usar ali
que nem eu usei a semente, a folha, ele vai formar uma partícula um pouco maior. Se eu usar a casca, vai formar uma partícula um pouco menor. Por quê? A quantidade de substâncias, né, em cada uma delas é diferente. Umas têm açúcar, que é um agente redutor forte, outras não têm. Então, se você quer só fazer a síntese, independente do coisa, qualquer planta, qualquer extrato. Ah, mas eu quero partícula nanométrica. Bom, aí você vai precisar analisar. Eu quero partícula de 30 nanômetros. Ah, então você vai analisar, primeiro, qual a concentração daquela planta que você precisa para gerar aquela partícula. Ou você vai ter que analisar outras plantas ali, que tem uma quantidade diferente de substância, para gerar aquele tamanho de partícula. Tá bom? Então, assim, depende. Aí, outra pergunta que o pessoal vai fazer: por que você usou esse extrato e não o outro? Você tem que ter em mente responder essa pergunta. Ah, não, só queria partícula de modo barato, fácil, com tamanho controlado. Eu usei essa planta. Agora alguém pode fazer assim: mas por que você não combinou uma planta que já tem uma propriedade para somar as duas propriedades? Essa seria uma outra pergunta. Você falou de rendimento, né? Como eu disse, o rendimento da reação, transformar íon em partícula, depende do tempo da reação e da característica da substância. Então, se eu usar bordre de sódio, você vai conseguir ali, em 1 minuto, você consegue reduzir tudo. Se você usar citrato de sódio, que é produzido a partir de bactérias, a fermentação, né, você vai ter partículas ali, a conversão total em 1 hora, a 95 graus. Se você usar extrato de planta, você vai conseguir um tempo menor, né, para fazer a taxa de conversão, mas vai depender do tempo da reação. Então, você vai avaliar isso aí, rendimento da reação. E eu já vou avisando, se você for trabalhar com nanopartícula de prata, a quantidade de íon e a quantidade de prata afeta a sua atividade biológica, viu? Você tem que estar muito bem ciente que, para algumas bactérias, alguns fungos, o íon ele é mais efetivo do que a nanopartícula. E, para alguns outros, pode ser trocada essa relação aí. Quanto até caracterização, eu diria assim, para ficar bem, microscopia eletrônica de varredura e DLS. Por quê? Se você fizer um microscópio eletrônico de varredura muito bem, conseguir pegar bastante partículas, você consegue mais ou menos saber a distribuição de tamanho ali das partículas. Se você usar o DLS, você vai ter a partícula mais o raio hidrodinâmico, mas vai te dar uma estimativa ali da distribuição, que se for analisar comparando com o MEV, ele pega o total, porque o MEV você só pegou uma fração ali, né, colocou no substrato, secou e viu só aquele pequeno. O DLS já consegue ver da solução toda, só que ali tem junto a partícula e o raio hidrodinâmico dela. Então, eu acho que assim, que a melhor combinação é microscopia eletrônica de varredura e DLS. A difração de raio-x, ela só vai te dar informação sobre a cristalinidade da partícula, se é cúbica vai ser centrada, se é outra, normalmente vai ser cúbica, né? E vai te dar o tamanho de cristalito. Ele não vai te dar o tamanho da partícula. Ele vai te dar o domínio de coerência cristalográfica, que é o tamanho de cristalito. Se você tem um dado de MEV, de DLS, e você tem os dados de raio-x, né, de tamanho de cristalito, você consegue falar assim, ó, se a sua partícula é monocristalina ou policristalina. Mas só com o DRX você não pode determinar o tamanho de partícula, viu? Então, uma partícula pode ter 2 ou 3 cristalitos pequenos e ser tamanho nanométrico, né? Então, imagina só, é o erro, né? Então, você não pode associar. Se você pudesse, combinaria as 3 técnicas. Mas se você não tiver aí, para saber tamanho de partícula, MEV e DLS. Para saber se essa partícula é monocristalina ou policristalina, DRX, associado com MEV. E saber a cristalinidade dela. Tá bom? Tá bom, professor. Muito obrigado. Por enquanto é isso. Se eu lembrar de mais, eu pergunto depois. Se me lembrar de alguma coisa, manda aí meu e-mail.
tudo bem. Obrigado. Legal, obrigado. Mais alguém gostaria? Aproveitem. Pode fazer pergunta, gente. Se quiser, manda aqui no chat aqui da reunião. Por favor, professor Afonso, pode falar. Bom, quase meio-dia aqui. O Luiz, eu acho que está em São Carlos, se eu não estou enganado. Então, o almoço já está começando a apertar a barriga, né? Vamos lá. Só 2 comentários rápidos, porque esse é um grupo de alunos, é bom sempre a gente realmente ter, foi excelente, como já falou o nosso colega, como uma aula para a gente, né? Para quem não conhece, para quem está iniciando aí na pós-graduação, muito interessante. Primeiro, em relação ao que o Moisés perguntou, né? Eu acredito que, eram 2 perguntas numa só, a segunda parte seria a possibilidade de precipitação, né? Quando você está crescendo as nanopartículas, elas não crescem indefinidamente, porque se isso acontecesse, elas precipitariam. Porque pela curva das energias, a tendência é ela crescer cada vez mais, de fato, porque vai abaixando a energia, né? Mas se isso acontecer, vai haver precipitação. Então, provavelmente, no processo, vocês controlam a concentração do material adicionado para que não haja esse risco de crescimento indefinido e formação de precipitados. É mais um comentário porque eu acho que faltou, talvez, essa parte aí que a primeira pergunta foi respondida, mas não sei se você confirma isso que eu estou dizendo. A segunda questão também, na pergunta de outro aluno, é em relação à nanopartícula na natureza, né? Na realidade, o procedimento, um deles que você mostrou aí, o Baramap, né? Ele ocorre, de fato, na indústria, na natureza, né? Quando você faz a galvanização, por exemplo, não deixa de ser um processo desse. Claro que você não vai formar nanopartículas, mas você vai formar deposição a partir desse processo. Quando você remove metais da natureza utilizando plantas ou organismos vivos, você está fazendo também esse tipo de processo. Então, é só mais para comentar isso aí, para a gente ver que, na realidade, a gente está utilizando bastante isso, mas a natureza já faz isso há muito tempo, na realidade, né? É isso, obrigado. Que nem o professor falou, né? Essa precipitação das partículas ocorre e a gente tem que, se você quer manter elas estáveis aí em solução, você tem que colocar agente estabilizante, né? Para evitar a coalescência ou o mecanismo de Oswald wrapping, para impedir que elas cresçam indefinidamente e você mantenha ali um tamanho definido, né? Isso é muito importante, que teve alguns projetos que a gente fez, que a gente mandava as partículas, aí o pessoal testava, e aí depois de um mês, ia testar de novo, dava um resultado diferente. Aí a gente ia olhar, as partículas estavam em um tamanho diferente. Aí você, não, vamos ter que fazer alguma coisa aí para estabilizar essas partículas, para cada vez, porque senão não dá para fazer teste tudo de uma vez, né? Os testes tem que fazer mais de uma vez, né? Repetir mais de uma vez, e às vezes o intervalo é longo. Então, tem que sempre colocar um agente estabilizante aí para impedir essa coalescência. E quanto à geração de partículas no meio ambiente, eu até lembrei uma agora, toda a indústria, principalmente a indústria de transformação, ela gera uma grande quantidade de partículas e nanopartículas. Isso é caracterizado como poluição. O escapamento dos carros são, assim, os grandes vilões, e depois a indústria, principalmente a indústria. E algumas regulações, né, algumas normas aí, que obrigam essas empresas a ter mecanismo para diminuir essa carga, né, mas ainda são lançadas. Então, quando a gente vê nas indústrias aqueles filtros de manga, lavador de gases, principalmente filtros, né, justamente aí para impedir que essas partículas ali geradas aí nas indústrias vão para a atmosfera aí e seja fonte de poluição aí, né? Então, a todo momento é gerado partículas
micros e nanométricas aí no meio ambiente. Os carros são os grandes vilões, viu? Na formação aí de micro e nanopartícula em suspensão. Só uma perguntinha, Luiz. Em relação ao risco de oclusão durante o processo, oclusão de impureza, de alguma coisa, existe esse risco? Você tem de controlar a velocidade para não haver material formado com fragilização? Ou não existe? Ele forma sempre a formação é sempre muito boa. Olha, professor, para síntese nanopartículas, a reação, porque assim, não tem formação de subproduto, né? Então, a tendência dela é formar, na termodinâmica, ela é formar o aglomerado ali de átomos reduzidos na forma metálica. Isso serve para cerâmica também, né? Mas normalmente óxido. Para metais, é muito mais fácil, porque normalmente ele vai só para a fase metálica, e sempre numa forma cristalina só, né? Quando você vai para cerâmica, aí gera um pouquinho mais de desafio, porque às vezes forma óxidos de estrutura cristalina diferente, né? Ou estequiometria diferente, né? Para cerâmicas, né? Mas para metais, normalmente é muito tranquilo, porque não tem subproduto, né? Normalmente gera só uma fase cristalina e gera ali, principalmente ali, o que às vezes a gente tem que controlar, né, os parâmetros de síntese, quanto ao tamanho e à forma, porque às vezes a gente vai fazer uma síntese, forma bastão, forma partícula esférica, partícula triângulo, então dependendo da aplicação, se você quiser eliminar essas variáveis a mais, né? Por exemplo, eu quero fazer avaliação da eficiência catalítica das nanopartículas. Então, você precisa ter homogeneidade de tamanho e de forma, que às vezes as propriedades catalíticas são diferentes, cubo para triângulo, para bastão. Então, esse tem que ter ali em mente ali, né? Esse controle, né? Você não precisa controlar ali, ele sempre vai formar partículas metálicas, né? Mas você precisa controlar ali forma, principalmente forma e tamanho. Que esses são as variáveis importantes aí para aplicação, né? Ok, obrigado. Beleza, vamos lá. Então, última pergunta aqui da Thaisa, está no chat. Consegue ver, Luiz? Quer que eu leia? Uhum. Professor, a membrana eletrofiada com nanopartículas de prata estão sendo utilizadas em qual finalidade? O polímero utilizado foi o PCl? Ô, Thaís, então, essa membrana ainda não foi, porque ainda não está sendo utilizada. Foi uma pesquisa recente que a gente estava tentando fazer um processo de automontagem de partículas, um controle mais preciso, sabe? Porque, normalmente, o que eles fazem para poder recobrir essas fibras e outros tecidos? Eles colocam na reação junto com a prata, né, formação. Só que forma nanopartícula grande, forma depósito grande, espesso, ou não tem controle de tamanho de partícula. E aí o objetivo desse trabalho era assim, vamos pegar esse tecido, essa manta, fazer as nanopartículas de tamanho bem controlado, né? E depois fazer uma automontagem, fazer que essas partículas se aderem à superfície dessa membrana eletrofiada, mas de forma, assim, mais organizada, mais homogênea, né? Então, você vê ali, ela distribuiu homogeneamente, tanto interno como externo, que a gente usou o princípio de automontagem. O polímero utilizado, agora, eu não estou lembrando, mas acho que é PHTC, eu não tenho certeza, porque não foi eu que fiz a membrana eletrofiada, né? Mas eu fiz com eletrofiada membrana condutora e não condutora, e os dois funcionaram muito bem. Mas ainda não tem aplicação ainda, porque o estudo que eu realizei, né, utilizando a fibra eletrofiada de um outro pesquisador, foi mais para ver se eu conseguia fazer esse processo de controle, mas eu não tenho
nenhuma aplicação ainda para ela, uma finalidade, um teste ainda não. Se quiser testar, eu mando para vocês aí. Mas dá para fazer com essa membrana eletrofiada aí, de possíveis aplicações. Fazer filtro, né? Filtro de água, fazer filtro para máscara, né? Então, assim, principalmente filtro ali de proteção, em que essas partículas em contato com bactérias, fungos, né? E vírus, possam inativar esses fungos e bactérias aí no processo de filtração, junto com o processo de filtração, né? Então, a aplicação é principalmente para isso. Também tem uma outra aplicação que também é para fazer tecido, né? Isso, fazer aceleração na cicatrização, né? As nanopartículas, elas são citotóxicas para as células de tecido, mas você consegue fazer uma concentração ali em que elas, a citotoxicidade dela pode ser diminuída para não interferir no crescimento das células, mas naquela concentração ela ser efetiva para as bactérias e fungos ali. Então dá para fazer isso sim também, para fazer tecido de cicatrização também. E aí, Thaís, se quiser um processo, você pode pegar e mandar esses tecidos aí, a gente faz recobrimento com prata e te devolve, prata ou ouro, e aí se quiser testar, você entra em contato aí. A gente sempre está aberto a parceria. A gente não consegue fazer tudo, né? A gente só consegue fazer uma parte do trabalho. Então, a gente faz uma parte do trabalho, o outro faz outra, então quando a gente sai o artigo, ou sai alguma coisa, sempre é o trabalho conjunto, né? Legal, gente, muito obrigado. Ô, Luiz, vou pedir só para você parar de compartilhar a tela. Ah, tá. Legal. Daí a gente vai tirar também uma foto aqui do evento. Então, convidar todo mundo que puder abrir as câmeras e também aproveitar e abrir o microfone e bater uma salva de palmas aqui para o nosso convidado, o Luiz. Obrigado, professor, pela participação. Então, vamos lá, tirar uma foto? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tirei uma primeira. Vamos tirar uma segunda. 1, 2 e... Tirei. Então, gente, muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Luiz, muito obrigado pela palestra. Foi excelente. Professor Marco, professor Afonso, muito obrigado. Se alguém quiser falar alguma coisa. Bom dia a todos. Bom almoço, Luiz. Bom almoço a todo mundo aí. Obrigado. Aí, pessoal, muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Bom almoço. Obrigado, pessoal. Boa tarde.